Por exemplo, eu tenho uma menina de 4 anos, 6 anos agora, que eu falo para ela, a gente vive na solução, a gente não vive no problema. Aí ela se enroscou de sentar na cadeirinha dela do carro, ela falou assim, não, Débora, eu tô vivendo na solução, eu tô vivendo na solução. Eu tô tentando descobrir como é que eu faço. Então essas coisas são muito divertidas, sabe? Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Para variar, a gente tem uma convidada extra especial hoje, amigona, que faz muitos anos que a gente não se vê, mas moramos, na época que eu morei em Los Angeles, ela também morava lá, né? Então é muito gostoso, essa entrevista hoje vai ser muito gostosa. Vamos lá. Oi, Debs. Oi, Hilda. Oi, Gui. Obrigada. Tô Oi. super feliz de estar aqui com vocês. Um prazer. Adoro o título do podcast Cidadãos do Mundo, porque é exatamente assim que eu me sinto. Sim. A gente vai falar disso aí. A Débora gosta de viajar, então é por isso que ela está aqui hoje, né? E também porque ela mora nos Estados Unidos já há quantos anos, Débora? Eu tô aqui nos Estados Unidos há quase 27 anos. Uau. Cheguei bebê de colo. Tava engatinhando, né? Recém-nascida, chegou recém-nascida. Parabéns, Débora, 27 já. Daqui a pouco vai chegar a crise dos 30, né? Oh, good times. Bons tempos da crise. Mas e aí, Débora, por que você foi aos Estados Unidos? Como é que você foi parar aí? Conta aí pra gente. Sim, eu nunca tive sonho de morar nos Estados Unidos. Nunca foi minha intenção. O meu irmão veio primeiro, ele queria estudar inglês. E aí ele me convidou, eu morava em São Paulo na época, eu não estava assim muito feliz com o que eu estava fazendo. E eu falei, cara, eu vou ficar por um ano, fazer ESL, aprender inglês, voltar pro Brasil, começar uma carreira nova. Essa era a minha intenção quando eu decidi vir para os Estados Unidos. E 27 anos depois eu ainda tô aqui, nunca mais voltei pro Brasil. Quer dizer, voltei para passear, para ver a família, mas eu moro aqui há quase 27 anos. As coisas começaram a acontecer de uma maneira que não tinha como eu voltar, sabe? As coisas começaram a acontecer assim, os caminhos começaram a abrir. E eu falei, não, eu vou ficar. Aí eu comecei a estudar ESL, fiz ESL mais um ano. Aí passei o TOEFL, eu fui pro college, eu fiz faculdade aqui. Terminei a faculdade, demorou um tempão, mas eu terminei. E eu tô aqui até hoje, adoro, sou super feliz, minha qualidade de vida é excelente. Agora, a gente falou que eu morava em Los Angeles, mas agora eu moro numa cidade menor, no centro da Califórnia, chamada Santa Cruz, que é uma cidade bem famosa pelo surf, é uma cidade bem hippie, é muito gostoso aqui. Então, você falou do college, foi onde a gente se conheceu, né? Porque eu fiz um pouquinho aí também no Santa Monica College, foi lá que a gente se conheceu, que a gente andava pelo mesmo círculo que tinha uns 50 brasileiros na época, né, em Los Angeles. Não tinha Uau. muito brasileiro, E aí, numa das festinhas, a gente acabou se conhecendo, né? Foi isso mesmo, através do Alex, nosso amigo. Alex, que tá no Havaí agora, que daqui a pouco a gente chama ele pra vir aqui também. Exato. Quero muito ouvir o Alex, quero ver muito ele. Aí você foi, fez faculdade, você bancou tudo, né? Aí também. Sim, eu confesso que, como eu falei, os meus caminhos aqui nos Estados Unidos abriram. Eu morava no Brasil, eu nunca tive carro no Brasil. Eu trabalhava, morava em São Paulo, pegava metrô, não tinha muita perspectiva do que fazer da minha vida. E, honestamente, a decisão de ter vindo para os Estados Unidos realmente mudou minha vida. Foi uma das melhores decisões que eu tomei. Eu fiz faculdade, metade do meu tempo de faculdade, college, foi como estudante internacional. Depois eu consegui os meus papéis, o green card, me tornei cidadã, e aí eu terminei a faculdade. Eu fiz faculdade de administração de empresas, com ênfase em marketing. Trabalhei nisso por uns 10 anos, mas a maioria do tempo que eu estou aqui, eu trabalho com criança e com famílias. Essa é a maioria da minha história aqui. Você é babá, né? De criança, mas... Eu sou babá. Eu comecei como babá, foi uma coisa com uma super amiga minha me conseguiu um trabalho e eu comecei a trabalhar com criança. Aí um trabalho puxou o outro. Aí quando eu decidi que eu não queria mais fazer isso, porque eu tinha apelado para fazer uma coisa melhor, uma coisa mais interessante que eu achava na época,
eu recebi uma oferta irrecusável de uma família muito famosa e eu falei, bom, já que a gente vai ter que fazer, então eu pedi tanto, eu tipo assim, coloquei o preço lá em cima do quanto eu queria ganhar, achei que eles não iam querer, porque eu não estava afim de fazer mais. E aí eles me aceitaram e honestamente foi um trabalho que eu curti demais. Eu trabalhei para essa família 14 anos. Eu não sei se já estou indo muito direto, respondendo muita Não, coisa. Não, pode, não, é assim pode, que a gente gosta mesmo. pode contando. Eu trabalhei com eles 14 anos, foi uma família incrível, pessoas altamente, pessoas muito famosas, como a gente estava antes da gente começar, eu falei, eu conheci dois presidentes, eu vi o Paul McCartney sentar no piano deles e tocar música, eu conheci várias as celebridades, né, no mundo, uma pessoa que veio do Brasil e teve todas essas experiências e viajar de avião particular, ir para lugares incríveis. Foi incrível, mas tudo isso, claro, é legal, é interessante, mas para mim ver esses dois meninos crescerem foi assim uma das coisas mais importantes que eu fiz na minha vida. Hoje eu volto, olho para trás, eu sinto uma saudade imensa. Os meninos são incríveis, eles são como se fossem meus melhores amigos. É difícil eu falar deles sem chorar, geralmente eu choro. É um relacionamento incrível. Você ser babá não é uma coisa que as pessoas falam, nossa, uau, nossa, que carreira interessante, puxa, que prestígio. Não é, as pessoas olham para trás e falam, podia fazer uma coisa melhor, mas eu não trocaria por nada. Não trocaria por nada. Eu pensei em, não, tipo, assim, eu não trabalho na Google, não sou diretora de nada, mas você ajudar a formar um ser humano é muito gratificante. Vamos abrir um parênteses aqui, por questões legais, a Débora, quando você trabalha para esse tipo de celebridade, você tem que assinar um contrato de confidencialidade, né? Então a gente não pode contar quem é, mas para quem estiver duvidando aí, eu morava em Los Angeles quando a Débora trabalhava para essa família, e eu sei que ela trabalhava lá. Eu cheguei a falar no telefone, né, uma vez que você ficou doente, lembra? Eu tive que Uhum, avisar, quer dizer, é doente. verdade. E eu tive que ligar para eles para avisar que você não ia poder ir e tal. Eu sei que é verdade. Vi fotos, né? Vi muitas fotos e muitas histórias de pelo menos duas celebridades. Eu, né, convivi na época. E eu sei que é verdade. E, Foi uma experiência muito interessante você vir do Brasil e estar no meio de. Imagina, você conhecer o presidente dos Estados Unidos, né? uhum, Realmente Verdade. é bem interessante, é uma experiência que não tem preço. é. Uhum. Não, Não, com e é muito certeza. legal, né? Mesmo não sendo celebridade, eu adorava. Eu fui babysitter um pouquinho, né? Antes de começar a trabalhar na empresa que eu trabalhei quase todo o tempo que eu morei em Los Angeles. E eu amava. Quando eu comecei a trabalhar no escritório, eu sentia falta das crianças. E adorava brincar com eles. Como você falou, né? Também essa parte de formar um indivíduo, né? Porque eu lembro que você passava tanto tempo com eles, e eu lembro que uma dessas famílias, eles tinham 3 turnos de babás, porque eram 8 horas cada uma. E eu, Uau! eu 8 horas lembro, cada uma. 8 horas cada uma, porque eles ficavam 24 horas com alguém, né? Era isso, não é? Olha, tem. A gente passou por uma fase assim, quando as crianças são muito Era pequenas, os pequenas, pais estão ocupados, ou geralmente, né, querem ajuda. É importante ter um par de ajuda. Se você pode, por que não, né? sim. Eu Uhum. lembro até de uma história engraçada, porque as 3 babás eram estrangeiras. E eu lembro que uma vez você me contou que uma das crianças estavam falando, tinha uma das babás que ela falava 12. Tinha o L bem puxado, Exatamente. e as crianças estavam começando a falar assim também. O menino mais velho, ele falava com o sotaque alemão dela. Ela era Que era muito engraçado isso, né? Não, são Sim. muitas, são muitas histórias. Eu acho que aquilo que eu falei, ter vindo para cá foi uma experiência que não tem preço. A minha vida teve um rumo inesperado. Eu nunca sonhei em ser babá e cuidar de criança, e trabalhar em família. Como eu falei, não é uma coisa assim que você é pequenininho, você fala, eu quero, né? A gente quer ser presidente, quer ser astronauta. Mas eu estou muito feliz, estou bem feliz mesmo. Abriu muitas portas para mim, muitas oportunidades, não só em termos de histórias, de experiências, mas também financeiramente.
Uhum. Uhum. Isso que eu ia perguntar também, Débora, porque o conceito, assim, a imagem que nós temos no Brasil de babá e sitter aqui são bem diferentes, né? Tipo, tem uma curiosidade minha, por exemplo, nos Estados Unidos, as sitters são muito, muito, muito bem remuneradas, né? Porque você consegue viver, tipo, bem. Aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, como que foi, se você tinha qualquer experiência parecida antes, ou qual que foi a sua visão, assim, quando você começou a trabalhar? Você teve alguma surpresa que falou, nossa, não imaginava que esse aspecto era, tipo, incrível. Fora as pessoas que você conheceu, óbvio. Não, eu não tinha a experiência antes com criança no Brasil, nunca trabalhei com criança, só convivi com criança, tinha primo, né, vizinho, tudo, nunca tive. O que me surpreendeu, como as crianças americanas são criadas diferentes das crianças brasileiras, e de como eu fui criada, sabe? Uhum. Por Hum, exemplo, as famílias que eu trabalhei, eles valorizam muito a emoção da criança, eles respeitam a criança. Ninguém, raramente você vê criança apanhando aqui nos Estados Unidos. Você não vê isso, sabe? A criança é respeitada, a aham, criança É que eles falam que é espancar, né? Eles usam não, spank. É eu mesmo um mesmo no tapinha e Brasil, eu tudo, sei que é. também isso já evoluiu bastante, mas, por exemplo, eu apanhei como criança, sim, Uhum. sabe? sim. A liberdade de expressão que as crianças têm, que eu não tive no Brasil, eu não podia chorar, eu não podia falar alto. Então, essa foi um aspecto que me surpreendeu. O segundo é que eu pude fazer como é que se diz, um living, eu pude viver fazendo isso. Eu me coloquei na faculdade cuidando de crianças, trabalhando para famílias. Eu viajei, eu comprei 2 propriedades no Brasil. Eu Caramba. sou, como se diz, eu me sustento, eu não tenho dívida, você entendeu? Então, se você for Sim. estratégico e também se valorizar como profissional, porque isso é uma carreira, é uma profissão, e você pedir o que você vale, porque as pessoas estão aí te esperando, porque a demanda é muito grande. É uma carreira que ninguém almeja, porque não é um símbolo de status. Então, quando a família encontra alguém que os valores são alinhados e que você se dá bem com a família, e se a família pode, eles pagam o que você pede Uhum. e te tratam Hum. muito bem. Essa é uma outra diferença, né, também, cultural, assim, porque aqui eu tenho essa impressão que nos Estados Unidos as nenas, as babás são tratadas mais como seres humanos, literalmente, do que no Brasil nossa, tem um preconceito tão grande, assim, né? Às vezes as pessoas, tipo, a gente tava conversando num episódio passado sobre gente que ainda faz, tipo, trabalho doméstico, tipo, aqui nos Estados Unidos é super caro, né? Você pagar um empregado, por exemplo, e aqui as pessoas, além de serem bem remuneradas, elas são a impressão, pelo menos, é que elas são bem mais tratadas melhor, né? Nesse sentido. É que eu acho que o trabalho nos Estados Unidos, de uma forma geral, ele é valorizado. Né? No Brasil, por exemplo, as pessoas têm vergonha. Nos Estados Unidos, quase toda celebridade fala: ah, eu fui garçom, eu fui garçonete, É, eu limpei empresas e tal. E todo mundo fala com orgulho, né, de ter sim. passado por essa experiência, porque é trabalho e é valorizado. E no Brasil, não, né? O Brasil fala: ah, tem vergonha de falar que foi office boy, né, e tal. Como se todo mundo já nascesse gerente, diretor de empresa, né? É, Então, essa é uma grande diferença com os Estados Unidos. e a experiência que eu posso dividir com vocês é que todos os lugares que eu trabalhei, eu fui muito bem tratada. Hum. Muito bem tratada. Eu fui tratada Até como. porque eles têm medo de serem processados, né? Também, mas eu acho que eu senti uma coisa genuína, sabe? Eu não senti que eu fui bem Hum, tratada por Tô medo que eu brincando. fosse, de repente. Eu sempre fui muito bem tratada. Tipo assim, foi uma coisa inesperada, porque no Brasil você vê famílias com babás e a babás tem que ser distinguida de vestir branco. Então você olha assim, eu vejo muita gente pensando, eu quero uma babá e ela por uniforme branco. Eu Hum, nunca vesti uniforme. Uhum. Essa família que eu uhum, trabalhei, que o pai é bilionário, não precisei vestir uniforme. A gente Uhum. viajava de avião particular para tudo quanto é lado. Nunca ninguém falou, vamos colocar o uniforme para distinguir que você é o ajudante doméstico, sabe? The hum. help, né? O the help, exato. Isso eu acho uma coisa interessante, porque te dá um. Você é um ser humano, é. Essa é outra coisa também nos Estados Sim. Unidos, que as pessoas são tratadas mais de igual para igual, não é aquela coisa É, hierárquica que a gente sim. tem tanto no Brasil quanto no Japão.
que é uma coisa assim, Exato. olha, ele é o chefe, ele é o diretor, não sei o que, não sei o que lá. Aí não, né? Tipo isso, você trabalhou com uma super celebridade e mesma coisa. E eu acho também Chamava que. pelo nome, né? A gente chama Aham, pelo nome, precisa ter o nome. presidente, o dono da empresa que eu trabalhava, eu chamava também pelo primeiro nome, que eu achava estranhíssimo, que era o apelido, até não era nem o nome dele. No início eu chamava de senhor tatatá, e depois todo mundo ria da minha cara, até a mulher dele chegava lá e falava, vamos lá falar com o senhor, não sei o quê, né? Ela dava risada porque era estranho para eles, e para mim era estranho era chamar pelo primeiro nome, não o dono da empresa e tal. E aí também, né? Eu lembro que você chamava ele pelo nome e tal, e é engraçado isso. É outra coisa que tem. As pessoas são tratadas de forma mais igualitária, eu acho, né, nos Estados Unidos. Essa família que eu trabalhei 14 anos, eles realmente eram. Foi a família mais famosa que eu trabalhei. Como eu falei, de conhecer essas pessoas. Mas, assim, muito, muito gentil. Pessoas, assim, que. O mesmo jeito que ele tratava o Bill Clinton, ele me tratou. Uhum. Na Uau. frente entre um e outro, sabe? Eu fui apresentada como uma pessoa e eu acho isso legal porque espelha nas crianças que não é porque você ajuda e você trabalha na casa que você é menos. É. Então, isso é muito importante, Hum. porque é um valor da família. É uma coisa que no Brasil as pessoas, eu não vejo tanto isso, eu posso estar errada, como eu estou fora do Brasil há muito tempo, mas eu gosto dessa coisa de também dar um bom exemplo para as crianças, porque as crianças estão mais de olho no que você está Faz. fazendo do que você fala. É. Não, eu lembro, eu também, assim, eu trabalhei para um médico de celebridades lá, ele era bem famoso, essa parte meio homeopática, holística, não sei o que, ele era bem em Los Angeles, imagina. Ele era Uhum. também médico de celebridade e tal, mas eu lembro que uma vez, ele vivia falando, quando ele estava em casa, ele falava pro filhinho dele de 2 anos, falando, You mind Hilda, né, você ouve a Hilda, você obedece ela, né, o que ela falar, você tem que obedecer, assim. Eles respeitam muito, né? Dão muita autoridade pra gente em relação aos filhos e tudo. E, pô, são filhos deles, né? Mas essa questão Ah. de respeitar as pessoas, não importando a sua função, também é uma coisa muito legal, né, que tem aí. É, e no final parece um equilíbrio dos dois, né, assim, pelas conversas que a gente tá tendo, tipo, eu não tenho muita experiência com criança americana, mas assim, o jeito que as crianças são educadas, que você falou, né, Débora, que tem Uhum. mais liberdade, que é outra pergunta que eu quero te fazer depois, mas também da parte, assim, dos adultos, né, então todo mundo ali tem o mesmo lugar, assim, a mesma importância, a mesma. Não quero falar a mesma liberdade, porque é óbvio que o adulto ali que é responsável, mas as pessoas são tratadas de igual para igual, né? Sim, Legal. sim. Aí você tava falando que quando você fala dos meninos lá, das crianças com que você trabalhou, que você se emociona, não quero te fazer chorar, mas assim, qual que é a sua parte, assim, preferida, assim, do seu trabalho? Por que que isso toca tanto em você, assim? Isso é uma ótima pergunta, adoro. Eu te dou um exemplo e tem tudo a ver com o que a gente está fazendo no momento. O menino mais velho dessa família que eu trabalhei 14 anos, ele era um menino assim, bem. Meio da pá virada, como a gente fala no Brasil, tá? Atleta. E eu falava assim para ele, eu falava, olha, você quer ser um atleta, você é um cidadão do mundo. Eu usava exatamente essa palavra para ele, você é um cidadão do mundo. Então você para com isso, não faz assim, entendeu? Eu tava mostrando para ele o que a consequência das escolhas deles ia trazer para o futuro dele. Aí ele foi para uma escola de tempo integral na Flórida, uma escola de atleta, e aí ele me liga e fala assim: Olha, Débora, eu só quero te falar que eu estou sendo um cidadão do mundo no momento, porque eu estou super assim, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. E era um menino adolescente que você acha que não está te escutando, que você acha que não está prestando atenção. E ele vai e me liga para falar que ele está sendo um bom cidadão do mundo. Então, essas coisas, assim, é a parte que eu Ah, mais gosto. Quando você ensina alguma coisa, você acha que ninguém está ouvindo, que ninguém está prestando atenção, aí a criança, o adolescente volta exatamente na tua cara e te fala: mas eu tô fazendo isso. Por exemplo, eu tenho uma menina de 4 anos, 6 anos agora, que eu falo para ela: a gente vive na solução, a gente não vive no problema. Aí ela se enroscou de sentar na cadeirinha dela do carro. Ela falou assim: Não, Débora, eu tô vivendo na solução, eu tô vivendo na solução. Eu tô tentando descobrir como é que eu faço. Então essas coisas são muito divertidas, sabe? Para Sim. criança é muito legal, né? Eu tenho muitas histórias também.
amo, e como eu falei, eu sentia saudade mesmo, às vezes, eu ligava às vezes para eles e eu lembro que, como eu brincava muito, porque eles falam que brasileiro é muito carinhoso, né, em geral, então eles gostam também de babás brasileiras, eu lembro que a gente tinha, nessa agência que eu trabalhei, eles chamavam a máfia brasileira, então quando a gente trabalhava para alguém, eles ligavam lá e pediam especificamente pela gente. Alguém do Brasil. Porque a gente brincava com as crianças, né? E o americano, ele vai lá, ele é babysitter, ele, assim, ele fica lá de olho para a criança não morrer, né? Mas não brinca, não participa, deixa lá a criança. E a gente não, né? A gente vai, brinca, dá carinho, abraça, beija. Quem não gosta disso, né? A criança sente também esse carinho todo. Com certeza. O que a criança mais quer é atenção, ela quer ser vista, ela quer ser ouvida, ela quer ser respeitada. Uhum, Isso é o básico. É o né? básico. Eu lembro que eu brincava, você brincava com eles também, porque eu dançava as musiquinhas, tinha que fazer coreografia de Vila Sésamo, né? Tem música que eu ouço agora e me lembro, eu falo, meu, essa música, né? C is for cookies, is good enough for me. Eu tinha que Tem muita dançava coisa. com guarda-chuva, né? Com o menininho. Eu vou contar uma história aqui, por sinal, hoje eu tô aqui com a camiseta do Pokémon, né? Mas eu tinha um menininho que eu cuidava e ele adorava Pokémon, amava, amava, amava. E aí toda vez que eu ia lá, ele tinha algum vídeo novo e que ele queria me mostrar, né? E aí o que acontece? O Pokémon, ele não, o Pokémon não, o Pikachu, ele não Pikachu. fala, né? Ele só fala Pikachu, Pikachu, né? E aí o que acontece? Nos Estados Unidos eles colocam legendas quando o Pikachu vai falar alguma coisa e eu sabia ler, né? Então eu lia o que o Pikachu estava falando e o menino ficava. "Ah", porque ele achava, ela veio do Japão, ela sabe a língua do Pikachu, né? Então, e toda vez que os amiguinhos dele iam em casa, ele falava, olha, ele adorava assim, me mostrar para os amigos dele, falar, vamos assistir o Pokémon porque ela sabe a língua do Pikachu. E aí, e aí quando eu chegava a parte do Pikachu, eu lia o que o Pikachu estava falando, ele falava, viu, viu, olha aí, ela sabe a língua do Pikachu. E ele ficava todo feliz. E é muito Era engraçado. Pokémaster, né? É, eu assim, né, a única coisa que eu sabia era ler, né? É, mas é muito divertido. Eu gostava, assim, eu ainda sinto falta, assim. Se eu pudesse, também não teria o menor problema em cuidar de criança, não. Acho bem divertido. Criança é tudo de bom. Todo dia é diferente, embora tenha algumas ações repetitivas, né? Algumas atividades que eles sempre fazem, mas de um modo geral é sempre muito divertido, né? Você vai para casa cansada, né, Débora? Mas é fisicamente só, né? É um trabalho que, tipo assim, eu não tenho que trazer trabalho para casa, né? O trabalho, quando eu fecho a porta, eu terminei. Às vezes, eu acho que você está sempre pensando, pelo menos a maneira que eu veja o que eu faço, é sempre ser um bom exemplo para eles, entendeu? Sempre penso assim, eu adoro essa expressão cidadão do mundo. Ser uma pessoa, sabe, que vai. A minha visão para as crianças que eu trabalho é que eles se tornem cidadãos do mundo, competitivos, emocionalmente inteligentes, Respeitando as diferenças. as diferenças, com uma cabeça aberta, com os valores, sabe, vivendo a vida alinhada com os valores que eles têm. Não sei, eu acho que Cidadãos do mundo, mas antes de tudo, cidadãos do bem, né? lógico, sempre a pessoa que, sabe, que emocionalmente tá forte, tá preparada para a vida. Eu tento ser essa pessoa na vida deles, aquela figura consistente que tá lá todo dia, que vai demonstrar o que é, se eu sou ser humano, eu também erro, eu também peço desculpa, eu também estou aprendendo, eu não sou uma pessoa que sabe de tudo. Então, é sempre um crescimento. E eu acho isso um aspecto importante e é uma das partes que eu mais gosto. Nossa, que Então, lindo. é. Mas e aí, eu sei que você gosta muito de viajar. Quando Amo. você, né, trabalhava com eles, você conheceu bem, você conhece bem os Estados Unidos? Tenho muito que conhecer ainda, não conheci tanto como eu queria. Os parques nacionais ainda não conheço quase todos. Tem muita coisa que eu preciso explorar ainda. Que lugar você foi aí que você gosta muito? Aqui nos Estados Unidos, É, eu gosto muito da Flórida. Mas eu sou uma pessoa apaixonada por São Francisco, adoro São Francisco, acho um lugar único. Você olha a cidade, uma foto da cidade, você reconhece em qualquer lugar, é uma cidade super incrível.
Apesar que no momento tá meio violenta, tendo muito problema de pessoas moradores de rua, mas eu sou apaixonada por São Francisco. Adoro. É um dos lugares favoritos. A gente foi a. Não foi até São Francisco. Ou já a gente foi? A gente foi a São Francisco juntas, foi? Uma vez? E o Dana, eu acho que não, eu não me lembro. A gente foi lá comer caranguejo. Ah, não, foi em Santa Bárbara. Santa Bárbara, Santa Santa Bárbara. Bárbara. A gente foi até É. Santa Bárbara, é. Pegando a PC8 lá, que é maravilhosa, né? A Ah, Califórnia é um estado muito bonito, tem muita coisa para ver. Eu agora morei muito tempo no sul da Califórnia, agora eu moro no centro da Califórnia, eu moro em São Francisco. Tenho as florestas aqui. Santa Cruz é muito bonito porque tem a praia e tem as montanhas. Então tem a famosa Redwoods, que é assim, incrível, é muito bonito. Deve Então ficar eu tô lindo no assim, outono, né? nossa, é lindo. É bonito com sol, é bonito com chuva. Você caminha entre as árvores, você tá assim, é um rejuvenescimento espiritual incrível. Eu caminho para a praia, eu caminho para a montanha. Então, eu tô muito feliz aqui. ah, Que bom. e pela conversa, assim, deu pra pescar um pouco, sei lá, você gosta dessa área, assim, de bem-estar, de espiritualidade, porque na Califórnia é bem rico, né, nessa parte. Muito rico, Gui, você falou certíssimo. Eu achei assim, como eu vivi muito, trabalhei os últimos 5 anos meus no sul da Califórnia, em Los Angeles, eu trabalhei em Santa Mônica, que eu achava que era a meca da medicina alternativa, da acupuntura, do holístico. Não, Santa Cruz é um outro nível. É muito hippie, tem terapia aqui para tudo que você puder imaginar, é, terapia somática, balancear os chakras. Eu tô fascinada, eu tô aprendendo muito. E, inclusive, até as crianças aqui são diferentes. As crianças falam de chakras, as crianças falam de Ah, healing. é? É Que muito, legal! é muito hippie aqui. Eu tenho aprendido o dia da Terra, que é Earth Day, aqui é um major holiday. As pessoas estão super interessadas, celebrando, é tudo muito alternativo, sustentabilidade é muito importante aqui, é bem interessante. É, Cara. Califórnia, né? O estado verde dos Estados Unidos, É, estado de saúde, né? é bem. Aqui em Santa Cruz, São Francisco, essa área mais para cima, ainda é mais, porque tem muito hippie, tem a Ah, cultura do hippie, Muito hippie, muita seita, né? Onde mais é, nasce seita, mais nasce igreja, mais nasce. eu vejo, por exemplo, eu nunca vi tanto tie-dye, que é aquela mistura, como eu aquelas vejo aqui em Santa camisetas, né? Cruz. Ah. Vejo aqui em Santa Cruz. Tem uma banda que toca aqui no centro, na promenade aqui do centro, que os caras foram transportados do estoque para cá, eles só envelheceram, porque Ah, é? Nossa! assim, é bem divertido. É uma Nossa, experiência eu sou super muito. ligado, assim, sabe? Nessas coisas, tipo, espiritualidade de, tipo, hippie, assim, e tal. Por isso que eu perguntei. Você tem algum, por exemplo, no final de semana, assim, quando você não tá trabalhando, o que que você gosta, assim, de fazer como lazer? Você tem algum hobby e tal aí na Califórnia? Sim, tem. Eu tento. Como eu moro aqui em Santa Cruz, e Santa Cruz é um lugar pequeno, é um dos lugares mais caros aqui dos Estados Unidos para morar, o custo de vida aqui é muito alto. Eu acho que é um sacrilégio eu não ir para a praia e ir para a montanha. Então, um dia de folga eu vou para a praia e outro dia eu vou na montanha. Então, sempre faço isso. Porque eu acho que é uma troca muito boa de você estar na praia, estar no ar livre, estar na montanha, ver né, o redwood, sentir aquela energia daquelas árvores milenares. Esse é basicamente o que eu gosto de fazer aqui. Lá do lado de fora, é o outdoor. Você ainda dança salsa? Que na época que eu Não morava tanto era. quanto, não tanto quanto, mas eu ainda gosto muito. Eu ainda gosto bastante também. Eu gosto muito de dançar, principalmente os ritmos latinos, eu adoro salsa, merengue, cha-cha-cha, bachata, é uma coisa que eu amo, amo. Para mim também é muito gostoso. E que em Los Angeles é bem prominente, né? Assim, Los Angeles, na Los Angeles Califórnia, né? é, Porque tem e muito tem também. hispânico, né? Muito bem, Isa. Tem muito hispanos, muito latinos, tem muita influência. Mas é engraçado, você lembra que a gente ia dançar? Não tem só o latino, tem tudo, tem americano, tem indiano, tem asiático. É incrível de ver a diversidade aqui da salsa, da dança. O pessoal gosta, porque é uma coisa muito contagiante, é muito gostoso.
Ah. Eu ia assistir, né? Eu ia levar você. Eu Ia levar. sei. ia- A Hilda ia dar apoio moral pra gente. Eu lembro. É que normal, a gente tinha uma amiga que era comissária de bordo e ela passava para Los Angeles por alguns dias e ficava enlouquecida para dançar salsa. Então eu levava. Aí, né? Eu lembro, gostava muito de ir a um restaurante cubano. Porque lá eu sentava, ficava comendo aquelas comidas maravilhosas, vocês lá Hum. dançando, né? É verdade, aquele Para lugar mim, é o era, El Floridita, El Hollywood. Floridita, muito bom. É muito bom mesmo. Você fez uma coisa que eu nunca fiz, eu gostaria, agora não mais, mas eu gostaria de ter feito, que é, você foi ao Burning Man, né? Sim, eu fui ao Burning Man. O festival? É. Ah, é? Caramba! E como é que É, foi? eu fui ao Burning Man em 2008. Foi uma experiência bem interessante. Eu não acredito que está falando do Burning Man. Eu achei diferente. Na época, quando eu fui em 2008, ninguém não tinha nem Wi-Fi, então não tinha aquela, né? Vamos tirar foto, vamos postar, vamos fazer stories, vamos blá blá blá. Eu acho que era uma coisa ainda um pouquinho mais orgânica, foi interessante. Eu vi muitas pessoas mais velhas que eu andando sem roupa, pedalando de bicicleta. Eu e minha amiga, a gente tropeçou num casal, porque é tudo escuro, né? À noite, um casal transando, a gente tropeçou neles. Foi uma experiência interessante de você, né, você levar as suas coisas, você trazer as suas coisas, você monta a sua estação, conversa com as outras pessoas, conhece. Eu te falo, hoje eu iria no Burning Man de novo? Provavelmente não, porque o meio ambiente é muito quente, é muito frio à noite, tem a tempestade de areia que é insuportável, é sufocante. Então, eu acho que para eu ser uma pessoa, né, sei lá, self-expressed, eu não preciso ir no Burning Man ficar de 5 dias no deserto. Hum. Respeito, mas para mim, eu tô bem. Foi uma Nossa, experiência que eu tive uma vez e foi, valeu. Não me arrependo, não me arrependo nem um pouco. então, eu ouvi falar, né? Tipo, conheço pelas fotos e tal, mas esse é aquele festival que as pessoas levam as coisas e queimam, não é? Queimam, mas eu sabia que era Você tão longo assim. geralmente é uma semana. O boneco, que é o Burning Man, eles queimam no final. Você tem que levar e trazer o seu lixo. Você não pode deixar vestígio nenhum. Mas, assim, Ai, muita gente acha que é uma experiência espiritual, que você está se expressando, que você está livre, que você está no deserto, que você está conectada. E eu não preciso de estar no deserto passando frio e calor, tempestade para me sentir assim, entendeu? Eu aham. hoje eu tenho menos interesse de ir ainda, porque hoje é mais uma vitrine que as pessoas vão mais para criar stories, para fazer conteúdo em mídia Hum. social, para tirar foto, para dizer que eu sou muito legal, que eu vou lá. Respeito, mas eu I'm okay. Sei. É É, trendy, né? Trendy. é. Não estava esperando o Burning Man, nem eu lembrava do Burning Man. Eu tenho excelente memória. Esse é o problema dos meus Desbloqueou uma memória, amigos. né? Mas conta aí as viagens, que eu sei que você viaja bastante, né? Você foi Eu gosto muito muito à de. Indonésia, né? Sim, eu já fui 2 vezes para a Indonésia. Ah. Eu fui 2 vezes para a Índia, adorei a Índia. A Índia realmente não é para qualquer um. As pessoas, eu fui Uhum. com uma amiga americana, que ela topa tudo, mas a gente passou vários perrengues, que as pessoas, assim, não têm estômago para aguentar, sabe? Tipo assim, você fazer xixi na beira da estrada, porque o restaurante que eles falam que uma parada do ônibus é simplesmente para o ônibus na estrada e você fazer xixi, não tinha papel higiênico, a gente usou o jornal de um negócio que a gente comprou na praia, assim, são histórias muito Ah, malucas, sabe? aham. E eu achei os indianos pessoas incríveis. Adoraria voltar. Já fui para o sul da Índia, fui para o norte da Índia. É um pouco triste de ver como eles vivem, de ver principalmente as crianças que não têm sapato, não têm brinquedo. A Indonésia é incrível também, viajei pela Indonésia. Já fui num casamento em Java, que foi maravilhoso, que as mulheres não dançavam, só as mulheres estrangeiras podiam dançar. Eu nunca me diverti tanto dançando em roda com os homens e os estrangeiros que estavam no casamento. Ultimamente, a minha paixão maior é a Itália. Eu estou apaixonada pela Itália, apaixonadíssima. Estou aprendendo italiano. Ah, Ah, que legal. Me diverti demais. Gosto muito da Europa. Preciso explorar mais
América, conhecer outros países, Bolívia, Peru, não conheço ainda. Mas o mundo é o meu brinquedo. Eu tô louca para viajar mais. Viajar é uma das coisas assim que eu não quero morrer conhecendo só o que eu conheço, entendeu? Tipo assim, eu me Uhum. preocupo em ter uma Mercedes? Não. Não tá nos meus valores, sabe? Os meus valores é conhecer o mundo, é conhecer outras pessoas, ver como as pessoas vivem e comer comida diferente, experimentar o mundo. My Uhum. biggest dream right now. E eu não posso. Um dos meus biggest dreams que eu não podia morrer sem ir a Cuba. Eu fui para Cuba e foi fantástico. Difícil, difícil também sabe, viver Ah, em é? Cuba. Eu Aham. eu tive a experiência de Cuba como uma cubana, que era o que eu queria, e foi difícil, mas valeu. E agora eu quero ir para o Quênia, porque honestamente, o meu biggest dream, meu maior sonho é estar com os elefantes. Principalmente os bebês elefantes, é brincar com eles, é rolar na Na lama. lama, é acariciar eles, é colocar eles no colo. Se eu morrer sem isso, eu vou morrer muito triste. No colo? Você vai colocar o elefante no colo, você morre, É filho. o bebê elefante vai ficar no colinho. Esse é um dos meus maiores sonhos, é fazer um safari, cuidar dos baby elefantes que são órfãos. Ah, Eu cara. não consegui colocar essa viagem, porque não é todo mundo que quer ir, o pessoal tem um pouco de medo da África, tal, tal, tal. Mas eu vou make it happen. Vou fazer acontecer daqui a um tempo. Vamos lá, porque eu ainda não fui à África, então Vamos, vamos. let's make it happen. Eu sou assim, um dos meus maiores valores é conhecer o mundo, é ser uma boa cidadã do mundo. Eu não sei se a Hilda não sabe, mas eu também fiquei vegana nos últimos 10 anos. Eu parei com comer carne. Os animais são muito importantes para mim e Ah, quero viver em integridade com eles. É uma coisa pessoal minha, não fico pregando para ninguém. que Mas bom. eles são muito importantes para mim, então eu quero viver em integridade com os animais, então eu não como mais nenhum tipo de animal. Não sabia disso. É. Bom, já que a gente tá falando de comida, então. Ai, comida É... é meu terceiro tópico favorito. Então, eu sempre pergunto, sempre para os nossos entrevistados, mas comida vegana, você cozinha comida vegana? Tipo, eu não sou É tudo cru, 100% tudo cru. tudo. Não, mas tem uma dieta, né? Como é que chama essa? Tem uma dieta que é só com Tem coisas o raw cruas vegan, também, né? tem o vegano que come comida crua e tem o vegano que não come nada que venha do animal, que tem a cabeça, que tem um coração, que tem uma mãe. Sim. Quando eu tava no Japão, eu achava muito difícil achar qualquer coisa vegetariana, assim, porque sempre tem um peixe ali, até no molho. Ah, Aí. E eu não sou É. 100% vegetariano e tal, mas eu tento evitar, até porque eu não sei cozinhar direito, falando, não vou arriscar cozinhar carne nos Estados Unidos, né? Mas assim, você gosta de cozinhar, você, tipo, tá super adoro. expert nessa parte de comida vegana? Olha, super expert não, mas eu sou assim bem aberta, sabe? Praticamente eu como de tudo que não seja carne. Eu como de tudo. Então, vegetal, combinação, molho com castanhas. Principalmente hoje, a gente tem tanta coisa, é uma coisa que tá muito mais, tem muita mais receita fácil, tem comida vegana simples, tem contas para seguir, pessoas que postam coisas. Então, eu adoro cozinhar. Não estou falando que eu sou boa em cozinhar, mas eu amo cozinhar. Então, eu tento experimentar o máximo que eu posso. Ô, Débora, acho que eu nunca comi essa comida. Precisa vir, então. Que a É que gente eu sempre falei, se encontrava e saía, né? a gente sempre saía. Eu cozinho muito e eu gosto muito de cozinhar. Também gosto de comer fora, experimentar outras comidas. Lógico que cansa, minha comida só cansa. Mas a comida, o movimento vegano, eu acho que é uma coisa que está crescendo bastante. Mesmo quem come carne, come comida vegana, come verdura, come legumes, come batata, come castanhas, come, né? Então, é uma questão. Eu, Come eu não sou jaca no lugar da carne. é, uma Ah, então. carne, você põe a jaca no lugar da carne, tem o tofu, hoje tem toda uma linha de carnes alternativas para quem fazer uma transição. De repente você tem vontade de comer um hambúrguer, tem o Beyond Meat, tem o Impossible Burger. Está crescendo muito. Eu não Hum. sou a vegana que fica, nossa, você tem que comer, sua barriga não pode ser um cemitério de bicho morto. Eu não sou esse tipo de pessoa. Se a pessoa tá aberta, que eu vi, eu até falo, mas eu nunca condeno ninguém, porque eu cresci comendo muita carne. É, eu lembro. É. Nossa, mas o Brasil é impossível uma pessoa
tipo, agora, assim, acho que até, né, até que dá, mas crescer no Brasil vegetariano, assim, eu não consigo nem imaginar, porque, nossa, só o churrasco, só o cheiro do churrasco, sabe? Fica difícil, né? Não, eu vou Ah, falar, eu não acho que carne é uma coisa ruim. Eu adoro carne. Eu só decidi que eu não quero comer mais por causa dos animais, Sim. só isso. Mas hum. uma picanha é uma delícia. Ninguém tem que negar que não é gostoso. Sim. Dá pra ficar renegando, né, o passado. Claro, claro. Mas É só uma opção, né? Assim, não quer dizer que seja ruim. É aquela coisa de respeitar também os outros, né? Isso que você falou de não ficar pregando, isso é muito legal, porque tem gente que é chata. Ah, tem, você tem que infelizmente, parar tem de muito. comer, né? Aí você posta um sushi ele fala, você matou um peixe, né? Fala, gente, eu matei nada, cara. Mataram pra mim, né? Olha, eu falo para vocês, é um assunto que gera um pouco de controvérsia, né? Porque Uhum, geralmente o vegano é super apaixonado pela causa uhum. e quer converter as pessoas, mas não é você converter assim, olha, você matou o peixe, a sua barriga é cemitério de bicho, não sei o quê. É com muita calma, todo mundo passa por uma transição e é um processo, entendeu? Se a pessoa tá Sim. aberta, você fala, mas se essa coisa de pregar, É muito Ah, chato, né? Que aí afasta, ao invés de chamar o povo para a causa, entender por que que você faz isso e quais são as razões, né, os motivos para fazer isso. Porque tem, né? Tem muitos motivos, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o futuro da Terra, tudo isso, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, né, os pastos de vacas, por exemplo, criam o efeito estufa e, assim, tem uma série de consequências pelo fato da gente consumir tanto animal, né? A gente sabe disso, eu sei, por exemplo, mas não preciso ficar me lembrando, né, a cada momento, ou então ficar de olho no que eu tô comendo, né? Então é complicado. Eu gosto de verdura, adoro verdura, mas eu não consigo viver sem carne. Não como tanto quanto comia no Brasil, por exemplo, mas ainda uhum, como, ainda gosto de um bom churrasco. sim. Ah, então, nossa, pra mim acho que faz uma diferença, tipo, a digestão, sabe? Assim, eu fui mudando de pouco a pouco mais por necessidade, porque realmente eu não sei cozinhar carne, mas também, mas também nessa parte da saúde mesmo, assim, que eu senti uma diferença muito grande, assim, tipo, em energia. Quando eu como carne, eu fico muito cansado rápido, tipo, eu perco energia muito rápido e minha digestão fica muito mais lenta, sabe? Então, tem esses benefícios e tal. Mas há uma curiosidade, Débora, as crianças com quem você trabalha, por exemplo, elas tendem a ser, tipo, veganas e tal, essas crianças, assim, de celebridade, por exemplo, ou nada a ver? ah, Depende dos pais, né? Então que a Califórnia, tipo, a imagem, assim, mais hoje saudável e tal. eu vou falar pela família que eu trabalho no momento. Uhum. Os pais deixam eles decidir o que se eles querem ou não. Uma adora o bife, adora carne. A outra prefere não comer, gosta também, prefere não comer. Então, é bem da família. Como por exemplo, eu não chego numa família com a minha própria agenda e falar, olha, os seus filhos têm que ser criados assim. Eu não fico falando para as crianças que, olha, que está no seu prato é um animal morto. Eu não faço isso, porque Aham. não, eles não são meus filhos. Eu tô lá para dar um suporte para a família e para as crianças e, né, ajudar a educar, mas tem coisa que eu não posso atravessar a linha de querer colocar os meus valores nas crianças. Eu não posso fazer isso. De repente alguém faz, mas eu não faço. Se me Uhum. perguntam, eles sabem, eu não como carne, e elas me perguntam, às vezes eu falo assim, olha, eu não como carne, porque eu sou uma pessoa que eu amo os animais e eu não quero comer um animal mais. É uma opção minha e você tem que decidir por você, com o seu pai e com a sua mãe. Legal. Eu lembro, esse menino, essa criança que eu cuidei de 2 anos, que era, o pai era médico holístico e tal, ele só comia, assim, tomava leite de arroz, leite de soja, comia muito, o snack dele era edamame, e o bichinho adorava, ele gostava muito, assim, não precisava de Cheetos, não precisava de Doritos, né, ele gostava de comer edamame, né, o menino tinha 2 anos. Aham. Então ele foi criado dessa forma e era o que ele conhecia e era o que ele gostava, né? E assim, eu tenho um sobrinho que também ele não toma refrigerante. Aqui tem muitas vending machines, né? No Japão todo lugar tem vendendo refrigerante e tal. Eu levo, mostro para ele, ele aponta sempre para o chá ou para água. Ele toma chá Que verde amor. ou água, que é o que ele gosta, né? É o que ele conhece, é o que ele gosta.
Então, é uma questão de hábito, talvez, né? Com Então, certeza. e aí eu acho que tem muito disso. E essa questão da liberdade, né? Deixar as crianças escolherem, que às vezes tem que ter um certo limite, eu acho, mas sei lá, né? Eu acho legal isso. Eu acho que no fundo é balance, sabe? E eu sei que de repente não é no escopo do que a gente está falando, mas o balance é importante. Se você proíbe a criança que nunca vai comer um doce, ou que ela Hum. nunca vai comer carne porque os pais Ela vai vegetarianos, querer comer, né? vai querer comer. Então você tem que É. deixar, tem a comida que é a comida divertida, que é uma sobremesa, um donut, o que seja, e tem as comidas que são saudáveis, porque ela precisa da nutrição para crescer. Então são coisas que você tem que balancear, porque você não pode criar trauma de falar, não, você nunca Hum, vai comer uma carne Uhum. vermelha. uhum. Não É, existe isso, né? a gente tem um Não. amigo, né, o Alex, que ele é vegetariano, sempre foi, e o pai dele é um carnívoro, né, que fazia churrasco todo fim de semana. E o pai dele obrigava ele a comer, mas assim, desde pequeno ele não gostava de carne, assim. O Alex fala, eu lembro que ele falava que ele não gostava, ele não conseguia, não conseguia Ele engolir, não gostava, gostava. ele não gostava, e o pai dele meio que obrigava ele, porque achava ruim que ele não comia churrasco, porque ele fazia todo fim de semana. Então, assim, vai da pessoa também, às vezes, né? Às vezes é Gosto uma questão de também. evolução, às vezes é uma questão de gosto pessoal mesmo, né? Então, É. Sim. e ainda temos muito papo pela frente, então vamos fazer uma pausa e voltamos na próxima semana com a segunda parte da conversa com a Débora Silveira, de Santa Cruz, na Califórnia. Obrigada! Curta, comente e compartilhe o nosso podcast. Até mais! We're gonna let you go now. Now.